Olá, bom dia! Está começando agora mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco aqui pela UERN TV. Você pode acompanhar toda a nossa programação pelo canal 23.1 da TCM e também, claro, no nosso canal lá no YouTube. Basta acessar youtube.com/UERN-TV, que todos os nossos programas estão disponíveis lá e você também pode nos acompanhar no Instagram, @UERN-TV. Bom, nesta quinta-feira nós vamos falar sobre hiperidrose. Você aí de casa sabe o que é isso? Já ouviu falar? Provavelmente o termo talvez você não conheça, mas certamente você deve conhecer alguém que tem suor excessivo, por exemplo, nas axilas ou na palma da mão, né? Acho que agora deu para associar um pouquinho. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no nosso programa Saúde em Foco e por isso estamos recebendo aqui no nosso estúdio a cirurgiã torácica doutora Júlia Freitas. Doutora, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Bom dia, Rosalba. Obrigada pelo convite mais uma vez. Muito bem, e eu já peço de início para que você explique para a gente, explique para quem está em casa, o que é que caracteriza a hiperidrose. Então vamos lá, hiperidrose, como você falou, muita gente não conhece, até porque muita gente não considera uma doença. Afinal de contas, não vai causar falta de ar, não vai causar dor, não vai causar perda de peso, nada disso. A hiperidrose é uma condição que vem sendo estudada há pouco mais de 40 anos. Então é algo novo, É algo né? muito novo na medicina, por isso que muita gente não conhece nem nunca ouviu falar nesse nome. Nada mais é do que o suor excessivo em áreas localizadas. Alguns pacientes são localizadas, como você falou, na mão, na axila, na face, no pé. Em outros tem a chamada hiperidrose generalizada, em que a gente não consegue localizar uma região só. Então ele sua no corpo todo demais, mas todo mundo soa. Como é que eu faço para diferenciar a doença do normal? É quando esse suor é muito excessivo e sem relação, por exemplo, com mudança de temperatura, sem relação com atividade física e muito relacionado com questões psicológicas. Então você vai apresentar um trabalho na faculdade, você tem uma prova para fazer, a mão começa a pingar. Isso é a hiperidrose. Então é o suor excessivo em áreas em que eu não tenho um fator habitual que leve você a suar. Muito bem, tipo, a pessoa está ali parada e não fez uma atividade física, mas muito pelas questões psicológicas ela acaba tendo esse excesso. O suor da gente é uma forma de controle de temperatura. Então, por exemplo, você mora em Mossoró, todo mundo soa. Soa mais do que se você morasse, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Com certeza, a temperatura faz você suar. É para isso que serve o suor, para controlar a temperatura do nosso corpo. A questão é que você, mesmo morando em Mossoró, todo mundo sua normal. E você está aqui sentado, sem fazer atividade física nenhuma, não houve nenhuma mudança de temperatura, não teve nada diferente. E você começa a pensar, por exemplo, que vai fazer uma prova dali uma semana, começa a ficar nervoso porque vai falar com alguém que você não conhece e aquele suor começa a aparecer. Isso é a hiperidrose, é esse suor sem relação com esses fatores normais de controle de temperatura. Doutora, é um problema que pode-se dizer comum ou é raro? É muito comum, Rosal. O problema é justamente porque a gente não considera isso uma doença. Mas é algo muito comum no dia a dia. Sabe quando você vai na academia, todo mundo sua, mas tem aquele que o braço escorre, assim, fica aquela pizza. Isso é hiperidrose. A pessoa que o suor do rosto pinga, que molha o chão. Isso é hiperidrose. Mas como a gente vive num clima quente, a gente não dá muito valor ao suor, na verdade. Mas isso traz sérios problemas psicológicos para muita gente. Doutora, isso é uma condição que a pessoa já nasce com essa predisposição para ter essa hiperidrose ou o que é que vem a causar isso no indivíduo? Isso. Como eu falei, é uma doença recente, tem 40 anos de estudo. O que é que os estudos mostram? Que isso é algo genético, então geralmente tem mais gente na mesma família que tem. Não tem como a gente saber quem vai ter ou quem não vai ter. É algo que se desenvolve muitas vezes desde a infância. Tenho crianças com 2, 3 anos que já têm hiperidrose, que têm dificuldade de escrever, de aprender a escrever, porque o lápis escorrega, porque a folha molha. Então, na maioria dos casos de hiperidrose primária, isso começa na infância. Outros vão surgir ali na adolescência, quando os hormônios começam a aparecer. Então, você tem uma produção excessiva ali de hormônio e leva a essa hiperidrose.
Mas o que a gente sabe é que, aparentemente, é um excesso de produção de neurotransmissores no sistema nervoso simpático. O que é o sistema nervoso simpático? É o nosso sistema de fuga. Então, é aquele sistema nervoso que foi criado para ensinar a gente a fugir dos perigos. Então, ele aumenta a frequência cardíaca, ele faz vasoconstricção, ele faz com que você sue, ele faz você ficar alerta. Em algumas pessoas, a gente vê que tem um excesso da produção desses neurotransmissores. E é isso que faz a hiperidrose. Agora, por que aquela pessoa produz mais do que as outras, a gente ainda está estudando. Ainda vamos descobrir, né? Ainda vamos descobrir. Doutora, eu queria saber o seguinte, existe um público que seja mais propício a desenvolver isso, tipo, os adultos, a senhora acabou de dizer que crianças também podem ter. Mas é comum que crianças tenham ou é mais comum que adultos apresentem, homens ou mulheres, ou todo mundo pode ser acometido? Existem dois grandes grupos. O primeiro é o que a mãe leva. Então, são as crianças que começam a ter dificuldade na escola, principalmente quando estão aprendendo a escrever, que a mãe começa a notar que quando vai fazer uma prova, quando está escrevendo, começa a notar que o papel está molhado. Então, isso é um grande grupo, que é a hiperidrose primária. A maioria das vezes são crianças magrinhas, que não tem obesidade, não tem distúrbio hormonal, então são crianças que a gente realmente tem que tratar mais precoce para evitar os problemas futuros do ponto de vista psicológico. Outro grande grupo é o adolescente, o jovem, o adulto jovem, porque é a fase de maior tentativa de aceitação social. Então, é a fase em que ele precisa ser aceito pelos amigos, e aí começa a perceber que ele é diferente dos amigos, os hormônios estão ali em ebulição, tem um certo ganho de peso com essa idade, então você tem um sobrepeso que está bem comum na população. Então esse é o outro público que costuma procurar. Na maioria das vezes, mulheres, justamente pela aceitação social, percebe mais, não quer suar, não quer que chame a atenção. Quando vai pegar na mão do namorado, nota que fica escorregando, vai fazer uma escova, o secador escorrega, a escova escorrega. A maquiagem não pega na pele, vai usar um salto alto, o salto escorrega, então o público é muito feminino nessa segunda faixa. Doutor, o diagnóstico é algo clínico? A pessoa chega no consultório e fala os sintomas, ou existe algum tipo de exame que possa comprovar isso? Até existe um exame de dosagem de quantidade de suor, mas é muito difícil de ser feito, a gente termina não usando. Então é basicamente sintoma clínico, e quando você vai para a consulta, geralmente você está nervoso. Então já se percebe. De longe a gente já sabe se realmente você tem hiperidrose, porque chega no consultório e a mão pinga. Você vê que ele está o tempo todo secando na calça, na blusa. Tem pacientes que não usam, por exemplo, cor escura, porque fica mancha, não usa maquiagem, não usa salto alto. Quando vai usar é sempre um tênis com meia. Então a gente percebe pela história clínica e muitas vezes só de olhar que o paciente realmente tem hiperidrose. E como é feito o tratamento? Tratamento é um vasto leque, a gente tem vários tipos de tratamento. A gente pode começar desde tratamento com medicações, existem medicações, principalmente para hiperidrose generalizada, que faz com que todo esse suor seque de forma geral. Tá? Existe o Botox, né, que são a aplicação da toxina botulínica na região que soa mais, que também é um excelente método, resolve muito, mas é temporário e é doloroso, são picadinhas, né? Quem já fez Botox sabe que dói um pouquinho, não é nada de outro mundo, mas incomoda. Existe a cirurgia, que é o padrão ouro, é o tratamento definitivo, que chama-se simpatectomia torácica, que é excelente para essas hiperidroses localizadas em mão, axilas e pé, e às vezes na face, mas que tem um grande problema, que é a sudorese compensatória. Então, quando a gente opera e para de suar, por exemplo, na mão, nosso corpo precisa compensar essa perda suando em algum outro lugar. E a gente não consegue determinar aonde você vai suar, nem em que grau esse suor vai vir. Então, a cirurgia é algo que tem que ser realmente muito pensado. Às vezes a gente banaliza porque é um procedimento rápido, um dia só de internação, vai embora no mesmo dia. A gente tende a banalizar o procedimento. Mas é algo que sempre me preocupa muito, principalmente em Mossoró, depois que eu vim morar aqui, por causa da temperatura.
Então, é algo que sempre tem que ser muito pensado com o seu médico, se vale a pena a cirurgia, se realmente você entende que você vai continuar suando em outros lugares. Porque às vezes o paciente chega para a gente e ele quer parar de suar no corpo todo, o tempo todo. Isso não existe. Então, a cirurgia é fantástica, para de suar. Mas a gente tem seus problemas que a gente precisa ser conversado. E hoje, o mais moderno de todos, acabou de chegar no Brasil há poucos anos, um laser para hiperidrose axilar exclusiva, tipo o laser que a gente faz em rosto, né, para manchinhas, a gente faz na axila e ela também controla a hiperidrose axilar, mas não serve ainda, não foi liberada ainda para mãos e pés. No caso, esse método mais recente, ele é definitivo também ou é temporário? A senhora falou que o Botox é temporário, não é? O Botox Quanto é temporário, tempo? Geralmente dura entre 3 e 6 meses cada aplicação, mas nunca volta de uma vez, então tem pacientes que duram até um ano e ficam tranquilos. Esse laser, a teoria é que ele é definitivo, mas como só tem 2 anos que a gente está usando no Brasil, a gente ainda precisa de um tempo para ver se realmente isso vai ser, né, definitivo, né? Muito bem. Nós estamos recebendo hoje em nosso programa a cirurgiã torácica doutora Júlia Freitas e estamos falando sobre hiperidrose. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta. Não sai daí. Temos um recado para você que assiste televisão por uma antena parabólica convencional como essa. O sinal 5G que está chegando ao Brasil pode prejudicar a qualidade da transmissão de TV que você recebe via satélite. E para continuar assistindo a programação do Futura com qualidade de imagem e som, você precisa fazer a migração para outro modelo de antena. Acesse o site sigaantenado.com.br e informe-se sobre a agenda de migração da sua cidade. E comece a receber o sinal 100% digital com as novas antenas parabólicas. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira às 11h30 da manhã, ao vivo aqui na UERN TV. Na 7ª temporada do Expresso Futuro, a gente vai falar de tecnologia na Amazônia e também de tecnologias amazônicas. A gente vai mostrar como é que a região está mudando por causa da conectividade. Vejo vocês no canal Futuro. Expresso Futuro, toda segunda, 9 da noite, no Futura. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira, hoje falando sobre hiperidrose, aquele suor excessivo em algumas regiões do corpo. Nós vamos então agora saber o que é mito e o que é verdade sobre esse tema. Roda a vinheta. Eu vou fazer algumas afirmações e a nossa convidada, né, a doutora Júlia, vai dizer se isso é um mito ou se é uma verdade. E a primeira afirmação, doutora, que a gente tem aqui é a seguinte: o tratamento cirúrgico da hiperidrose não é recomendado para pacientes obesos. Isso é verdade. A Então, gente explica pra sempre precisa levar em conta o IMC do paciente. Pacientes tanto obesos como com distúrbios hormonais, tipo hipotireoidismo ou hipertireoidismo, eles têm uma dificuldade maior de controle do suor. Então, uma das exigências para a gente fazer a cirurgia é que o IMC esteja entre 20 e 25. Justamente porque, às vezes, com essa perda de peso, o suor resolve sem precisar da cirurgia. Sim, verdade. É mesmo, realmente tem essa associação. Temos aqui mais uma afirmação. Pessoas com hiperidrose têm o suor com odor mais forte. Isso aí é mito. São coisas diferentes. Uma coisa é hiperidrose, que é o excesso do suor. Não necessariamente isso vai ter mau cheiro, você vai ter uma quantidade aumentada. O mau cheiro a gente chama de bromidrose. Isso aí é outro problema que geralmente é tratado até com dermatologista. Isso é porque lá nas glândulas sudoríparas tem uma bactéria que produz esse mau cheiro.
Então, isso precisa realmente de um tratamento, muitas vezes até com antibiótico terapia, para melhorar, com aplicações tópicas. Algumas vezes termina até em ressecções da glândula do suor, mas são coisas diferentes. Então, a coisa não interfere. Não vem junto com a não outra. vem junto com a outra. Bromidrose, muitas vezes, não precisa da hiperidrose. Muitas vezes você tem um suor com mau cheiro na quantidade normal, mas isso lhe incomoda do mesmo jeito, talvez até mais, porque as pessoas percebem mais. Verdade. A hiperidrose não necessariamente vem com um cheiro diferente, característico. Muito bem, temos aqui mais uma afirmação. Desodorantes antitranspirantes não impedem o suor excessivo no caso da hiperidrose. Isso aí é verdade. A gente tem alguns desodorantes que a gente recomenda. Tem um que é bem conhecido, verdinho, que é Enrolon, que é o Ban, que é o que melhor segura essa hiperidrose. Mas ele não resolve, ele não consegue impedir 100% que você soe. Nenhum desodorante, na verdade, impede que você soe. Ele controla o suor por um tempo. Mas nos pacientes com hiperidrose, poucas marcas e poucos desodorantes conseguem controlar. Temos aqui mais uma afirmação. É possível tratar a hiperidrose com medicamento tópico? Mais ou menos, vamos lá. Nem É é mito, verdade. nem é verdade. Existem tratamentos tópicos que podem ser utilizados para a hiperidrose. A gente sempre faz um tratamento conjunto com a dermatologia. A maioria dos pacientes vem encaminhado deles. E eles têm alguns tratamentos à base de prata, à base de algumas substâncias que eles usam até como um creme, como um antitranspirante, que ajuda nesse controle. Mas dizer que esse creme resolve a hiperidrose, complicado. Ele ajuda um pouco a controlar, mas ele não vai resolver 100% a situação. Muito bem, esse foi o nosso quadro Mito ou Verdade de hoje. E chegou a hora então de sabermos quais são as dúvidas do nosso público sobre esse tema. Você que deixou sua perguntinha lá no nosso Instagram, nós vamos tirar essas dúvidas agora. É o quadro Quero Saber. A primeira perguntinha que nós temos aqui, a participação, é da Marília Cavalcante. Marília sempre participando do programa. Obrigada, Marília. Ela pergunta se existe alguma doença pré-existente que pode desencadear a hiperidrose. Na verdade, a gente tem que confirmar se aquilo é hiperidrose. Como eu tinha falado antes, alguns pacientes, por exemplo, com distúrbios hormonais, pacientes obesos, pacientes com alguma alteração do sistema nervoso simpático podem ter hiperidrose associada. E aí não é o tratamento da hiperidrose, é o tratamento da causa associada que vai resolver a hiperidrose. Então, às vezes, perder peso, controlar a tireoide, controlar os hormônios, normalizando eles, resolve a hiperidrose. Então, não é que a hiperidrose tem uma doença pré-existente que vai levar a ela, mas ela tem doenças que vêm junto, que ele pode ser só um sintoma da doença. Muito bem. Doutora, a gente tem a pergunta aqui da Samara Vieira. Ela pergunta quais são os principais desafios que os pacientes com hiperidrose enfrentam em sua vida diária. A senhora até já citou alguns, né? Mas quiser reforçar aqui mais alguns. Os principais que eu escuto todos os dias. Dificuldade na hora de fazer prova. A prova molha, o papel fica molhado, o professor não consegue entender nada, você não consegue escrever. Quando vai apresentar uma aula, quando tem um trabalho de escola para apresentar também, um Deus nos acuda, porque molha tudo, molha a roupa, molha a cartolina, molha tudo. Usar sandália de salto aberta para mulheres com hiperidrose é algo praticamente impossível, porque o pé escorrega muito. E as roupas de cor escura. Muito paciente usa 2, 3 camisas por baixo. Às vezes deixa de usar a roupa escura para não manchar, para não perceber tanto. A outra coisa também que às vezes a gente não se toca, por exemplo, cabeleireira com hiperidrose. Como é que você faz escova no cabelo, como é que você maqueia aquela pessoa com a mão escorrendo. Então, tem algumas profissões que eles percebem mais essas dificuldades, mas são coisas de dia a dia. Você arrumou um namorado, primeira vez você vai sair com ele, na hora que ele pega na sua mão, a mão está pingando. Então, essas são as queixas mais frequentes que a gente recebe no consultório. Muito bem, nós temos também a participação aqui da Olivia Maia. A Olivia pergunta quais são os principais riscos associados à cirurgia para hiperidrose. Principal risco da cirurgia, estava até conversando com o Rosalba, a gente tem que ser bem criterioso na hora de indicar a cirurgia, principalmente num clima quente como o nosso. Às vezes a gente banaliza o procedimento. O principal risco é a hiperidrose compensatória.
que é esse suor que vai aparecer depois da cirurgia para poder compensar. Você sua por um motivo, que é o excesso do neurotransmissor. A cirurgia não vai impedir que esse neurotransmissor seja liberado. Ele vai cortar o nervo. Então, o neurotransmissor não vai chegar lá na pontinha, mas ele vai se acumular em outro lugar do trajeto. Então, você pode vir a suar num lugar que você nunca suou antes, numa quantidade que você não suava antes, ou até no lugar em que você já suava, piorar. Então, é meio que uma roleta russa. A gente joga a moeda para cima e arrisca se vai ter hiperidrose compensatória ou não. Isso é algo que o paciente precisa entender, porque eu vou resolver o problema dele, da mão dele, da axila dele. Mas eu não posso garantir com 100% de certeza que ele não vai ter sudorese compensatória. Tem pacientes que têm, tem pacientes que não têm. O segundo grande problema da cirurgia é, na verdade, por conta de doenças pré-existentes. Você teve uma pneumonia antes, você teve uma tuberculose, você fuma. Então, tudo isso são fatores que a gente tem que pesar na hora da cirurgia, porque a cirurgia tem que ser uma coisa pequena, minimamente invasiva, para poder compensar fazer aquela cirurgia. Se você é um paciente que já teve, por exemplo, um derrame pleural, um empiema, uma tuberculose, a gente vai encontrar uma quantidade de aderências, uma dificuldade na cirurgia muito grande, que muitas vezes não vale a pena para o benefício de parar de suar. Então, sempre que a gente vai indicar um paciente para cirurgia, eu sempre peço para vir voltar na consulta umas 2, 3 vezes para a gente poder explicar bem isso. Que existem alternativas fora da cirurgia, que são boas, apesar da maioria ser temporária, mas que têm riscos menores. Eu espero que esse laser, à medida que a gente for utilizando ele, a gente consiga ver se é definitivo e consiga usar para as outras hiperidroses, porque aí seria a solução número 1 para qualquer paciente, né? Ficamos aí na esperança disso. Vamos na esperança disso. Doutora, a Eliane Cardoso pergunta, ainda falando sobre cirurgia, o povo acho que está muito interessado, como é o processo de recuperação após a cirurgia? Essa cirurgia é famosa, todo mundo se interessa por isso, porque a gente, na torácica, a gente realmente faz muito e é algo que traz uma resposta muito rápida. Um paciente que sua um monte sai da sala com a mão seca. Isso aí para o paciente é muito chocante, né? A recuperação da cirurgia é uma recuperação rápida, é uma cirurgia que a gente faz por vídeo, é uma anestesia geral, são 2 cortes de 5 milímetros, então são imperceptíveis, em localizações realmente que você não vê depois. E a gente corta o nervo simpático que vai para aquela região. Geralmente não precisa ficar com dreno de tórax, não precisa ficar internado, pode ir embora, se a cirurgia for de manhã, vai embora à noite. Se a cirurgia for à tarde, vai embora no outro dia de manhã. Então, são 24 horas de internação e a volta às atividades normais é com 7 a 15 dias. É relativamente tranquilo, né? Tranquilo, isso. Por isso que tem que compensar, né? Porque é uma cirurgia pequena para uma doença relativamente recente, que causa um incômodo social, mas que eu preciso ter certeza que o paciente vai ter mais benefício do que riscos. Muito bem. Doutora, a Geilza Moura, ela pergunta quais são os cuidados específicos que os pacientes com hiperidrose devem ter de autocuidado e higiene pessoal. Vamos lá, tem que tentar sempre secar a região com o suor, justamente para não favorecer aquela proliferação bacteriana que leva à bromidrose, que leva ao mau cheiro. A mão, principalmente depois da cirurgia, ela tende muito a ressecar, então a mão tem que sempre estar passando hidratante para poder não ressecar. Beber bastante líquido, né? Existem pacientes que gostam muito de usar talco. A gente não recomenda muito talco mais hoje em dia, justamente por aspiração dessas micropartículas que vão parar lá no pulmão e pelas dificuldades mesmo de higiene desse talco. Então, os cuidados são basicamente manter a região seca o maior tempo possível. Doutora, temos aqui a pergunta da Laiane Barbosa. A Laiane pergunta se existe alguma relação entre a hiperidrose e condições dermatológicas como a acne. Pode ter relação, mas justamente por conta dos distúrbios hormonais. Como eu falei, às vezes a hiperidrose é um sintoma de uma alteração hormonal. Essa mesma alteração hormonal pode levar à produção da acne, ao surgimento da acne numa quantidade maior. Então, às vezes essas doenças vêm juntas
por causa da doença base. São sintomas de uma doença base, de alteração hormonal, de sobrepeso, de obesidade, de uma síndrome de ovário policístico e não necessariamente doenças à parte, né? Doutora, temos aqui a pergunta também da Lúcia Menezes. A Lúcia quer saber quais os possíveis efeitos colaterais das medicações para hiperidrose. Existe uma medicação única, na verdade, para hiperidrose via oral. E é uma medicação que, na verdade, a gente aproveita o efeito colateral dela. Ela é utilizada para bexiga neurogênica, que é uma condição urológica de pacientes que têm dificuldade para esvaziar a bexiga. E a gente descobriu que o efeito colateral dela é justamente secar o suor. O principal efeito colateral dessa medicação, a longo prazo, é a mucosa seca. Então, às vezes, o paciente se queixa de boca seca e olho seco. Porque a gente sempre orienta para ingerir bastante líquido, usar aqueles colírios lubrificantes para ver se isso não acontece. Mas alguns pacientes, se você relaxar nos cuidados, vai perceber isso. A segunda questão da medicação é que ela só faz efeito enquanto está sendo tomada. Parou de tomar, o suor vai voltar. E muitas vezes o paciente chega, depois que eu usei o remédio, o suor veio mais. Não, não é que o suor veio mais, é porque você se acostumou a suar pouco, a gente esquece do que suava de como antes, era. de como era antes, se acostuma com o que tá bom. E aí, na hora que você para a medicação, que você volta a suar como você costumava suar, você já esqueceu. E aí você acha que você está suando mais, mas na verdade ela não muda isso. O que a gente orienta? Às vezes o paciente não quer usar a medicação todos os dias, né? Muita gente não gosta de usar a medicação todo dia. A gente pede para usar antes dos eventos. Então, você vai ter uma prova, você vai ter uma apresentação, você vai ter uma festa, você começa a usar 2, 3 dias antes, passou o evento, você para de usar. Muito bem, nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa Saúde em Foco. Gostaria de agradecer, doutora, pelos esclarecimentos e fique à vontade para as despedidas. Obrigada mais uma vez, Rosalba, pelo convite. A gente está sempre à disposição. E se você tem hiperidrose ou conhece alguém que tem, procure um cirurgião torácico, a gente pode te ajudar a esclarecer melhor suas dúvidas. Muito bem, recadinho dado, espero que tenham gostado do programa de hoje. Nós estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Até lá!